Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Veritas Virtude. Meu nome é Gabriele Mei e aqui eu falo um pouquinho sobre livros clássicos, livros cristãos e tudo relacionado a esse universo literário. Em especial, como os livros podem ajudar na nossa formação como pessoa, na nossa autoeducação. Então, como você já viu no título desse vídeo, né, eu decidi fazer um pouquinho diferente essa questão das metas para 2024. Nessa época do ano é muito comum os canais literários trazerem aí os 12 livros para 2024, né, 12 livros para serem lidos no ano novo. Eu decidi abrir aqui o meu canal com os 12 livros de 2023, os 12 livros que marcaram o meu ano de 2023. Alguns desses livros são clássicos, outros são livros cristãos, outros são livros de autoeducação e muitos deles, inclusive, foram lidos em grupo, em conjunto, no nosso clube, no nosso Veritas Clube. E eu gostaria de falar rapidamente sobre eles, trazendo aí essa pilhinha de livros que já está aqui separadinha para falar com vocês sobre os livros lidos em 2023. O primeiro livro lido foi O Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Esse livro foi um presente muito especial da minha amiga Gabriela, do canal Tagarelando. Ela me deu esse livro de aniversário no ano passado, justamente porque eu estava prestes a casar. Estava aí noiva, me preparando para casar, e Gabi achou que seria um livro bem romântico para dar para uma noiva. Esse livro aqui é uma passagem só de ida para a terapia. E, resumidamente, assim, o que esperar primeiramente de Russos, né? Foi a minha primeira leitura do Ivan Turgenev. Esse livro é um livraço, assim, muito profundo, muito bem escrito, livro muito bom. Tem toda aquela coisa de mostrar a profundidade do ser humano, a profundidade até mesmo da maldade do ser humano, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e como isso, assim, às vezes vai longe demais. E também a inocência da adolescência, né? A inocência da juventude, em perceber essa sagacidade, essa malícia que existe dentro de todos nós. Tem uma personagem que é a típica femme fatale, né, que a gente chama aquela mulher que atrai a atenção de vários homens e age ali com um certo coquetismo, de estar sempre ganhando a atenção de vários homens ao mesmo tempo, sem a real intenção de estar com nenhum deles. No caso aqui, ela tem a intenção de estar com um deles, mas o final aí é bem inesperado. O segundo livro da lista é o Fortes e Fracos, da Anna Stout. É um livro publicado pela Thomas Nelson. O livro se propõe a trazer uma visão cristã sobre os transtornos mentais aí mais comuns da nossa sociedade, que é a depressão e os transtornos ansiosos. E eu me surpreendi muito positivamente com a escrita da Anna Stout. É um livro, assim, muito misericordioso e, ao mesmo tempo, creio eu, muito bíblico na questão desses transtornos e de como Deus pode usá-los para a sua glória. Isso aqui é interessante, porque a Anna aqui, ela não promete cura, ela extrapola um pouco aquela ideia que a gente vê muitos cristãos falando de você encontrar cura ou se curar nos remédios ou se curar em Deus, e ela começa a falar de que às vezes o propósito de Deus não é a cura, mas que viver com um transtorno mental pode ser, na verdade, uma bênção para a sua vida espiritual e um exercício de dependência em Deus. Ela traz aí também algumas coisas relacionadas a mitos, e a autora vai trazer principalmente a própria experiência dela. Ela deixa claro que ela não é psicóloga, não é médica, mas que ela vai trazer coisas que ela aprendeu vivendo com esses transtornos, coisas que ela aprendeu sobre Deus e sobre essas doenças, né, que podem ajudar tanto pastores, líderes e pessoas que convivem com esses transtornos ou convivem com pessoas
que têm esses transtornos e querem ajudar aí de forma bíblica. Então fica aí minha super recomendação. É uma escrita muito fácil, muito simples e direta, e que a Ana traz aí. Eu realmente entrou na minha lista de favoritos sobre livros sobre perspectivas cristãs de saúde mental, que é outro tema que eu gosto muito de pesquisar. O terceiro livro da lista é esse livrinho que eu achei perdido na mudança dos meus pais. É a Antologia Estética, do Fernando Pessoa. Ele é um livrinho mais técnico, ele é bem fininho, mas aqui o Fernando Pessoa vai trazendo algumas perspectivas dele sobre teoria literária e crítica literária. Então ele vai falar sobre o belo, ele vai falar sobre o que é um livro bom, o que é um livro ruim, e ele vai também trazer algumas visões dele sobre poetas famosos, né, como Keats, como outros românticos. Ele critica muitos românticos aqui nesse livro, gente, é engraçado. E ele tem uma escrita um pouquinho complexa. Eu realmente, apesar de ser fininho, eu demorei para ler. Eu fui meio que lendo e estudando ele, sabe? Anotando, botando post-its, para poder entender aí a visão do Fernando Pessoa sobre a literatura. O quarto livro, ele não tá aqui, ele tá no meu Kindle. Na verdade, eu li pelo Kindle Unlimited, mas eu vou colocar a foto dele aqui. É o Comer para a Glória de Deus, da Larissa Ferraro. É uma conselheira bíblica cristã, que ela traz aí algumas coisas sobre a perspectiva bíblica sobre a alimentação e sobre também alguns excessos que a gente pode ter, tanto como a gula, como nessa questão de alimentação saudável. O quinto livro, gente, é um livro que eu nem lembrava que eu só li esse ano, porque ele me marcou tanto. A Educação da Vontade, do Júlio Paiô, ele me marcou tanto que eu nem lembrava que foi só esse ano que eu li ele, porque assim, ele tá tão presente na minha vida hoje, sabe? Os aprendizados que eu ganhei nele, a questão da visão psicológica que o Júlio Paiô traz aí sobre mente e espírito, é uma coisa que me trouxe muitos aprendizados. Ele vai falar sobre justamente como dominar as suas vontades de forma específica para os estudos. Falar muito sobre a vida intelectual, a vida de estudos. Tanto que é um livro que na época foi muito lido por estudantes de medicina. Por isso que eu tive mais vontade ainda de ler, né? Porque a gente basicamente na faculdade convive, assim, a gente tem um trabalho intelectual, né? E o Júlio Paiô vai dar dicas de como dominar as suas vontades quando você tem aí uma vocação basicamente intelectual na sua vida. Outro livro, né, que me marcou foi o Ana Karenina, do Lev Tolstói. Eu tenho essa edição bonitona aqui que eu comprei num sebo da editora Abril Cultural. Eu fiz algumas leituras nele, como vocês podem ver, ele tá anotadinho também, mas eu li ele principalmente no Kindle. Eu comprei um e-book dele com um preço bem bacana, numa dessas promoções de e-book. Como ele é um livro calhamaço, né, esse aqui é só o volume 1, ele vale a pena você adquirir no Kindle e ir lendo no Kindle. Terminei a leitura dele no início desse ano, mas eu já estava lendo Ana Karenina há um certo tempo, então foi uma vitória ter acabado esse livro, mas ao mesmo tempo deixou muita saudade, porque é uma história maravilhosa e que tem aí muitas coisas profundas, como já é de esperar, de Tolstói. Identifiquei muito com alguns personagens, odiei outros, consegui ver rastros desses personagens, né, no dia a dia, e é isso que a boa literatura faz com a gente. Outro livro muito bom foi o Salomão entre os Pós-Modernos, do Peter Larratt, que é um autor que eu amo muito, desde que eu li o Deep Comedy dele, que não tem traduzido para o português, mas a tradução seria Comédia Profunda. Ele vai falar sobre como questionamentos dos nossos tempos, coisas em comum com o pensamento de Salomão em Eclesiastes. Porém, ele vai falando também sobre as discordâncias. A ideia do Peter Larratt nesse livro é a gente alcançar uma linha média entre não rejeitar tudo que o pós-modernismo traz, mas ao mesmo tempo não abraçar tudo sem pensar. Mas enxergar o que é verdade nesses pensamentos pós-modernos e o que é mentira
de acordo com as escrituras. E basicamente é como se fosse uma conversa entre Salomão e os pensamentos pós-modernos. Então, cada capítulo ele vai falar sobre uma fase do pós-modernismo, vai falar sobre as ideias, vai falar sobre o impacto na cultura, na literatura e no final ele vai trazer a resposta de Salomão nesse debate. É muito interessante, eu gostei muito desse livro, comprei no Consciência Cristã, inclusive, desse ano, e foi maravilhoso lê-lo. Eu consegui fazer, inclusive, muitos links com outros livros que eu estava lendo, como, por exemplo, o que eu vou falar logo depois, e outros livros aí que tocam um pouco nessas questões do século XIX, do pós-modernismo, modernismo e todas essas coisas. O livro que eu li vai aparecer aqui, porque eu também li no Kindle Unlimited, é o Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice. Ele foi uma indicação de uma amiga muito querida, a Esther Ribeiro. E foi um livro que, para falar a verdade, gente, quando eu comecei, assim, eu fiquei com um pouco de resistência, porque parecia um tipo de ficção cristã para adolescentes. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito. Respeito, tem vários amigos que tem aquela coisa. Mas eu não sou muito chegada a histórias que se propõem a ser ficção cristã, sabe? Mas, nossa, esse livro me surpreendeu muito. O início dele é bem a linguagem adolescente mesmo, então eu fiquei já meio assim. É como se o livro vai amadurecendo conforme a personagem amadurece e vai vivendo as outras fases da vida dela. Você acompanha ela desde a adolescência até a vida adulta, o casamento, os conflitos iniciais de ser uma esposa recém-casada, a insegurança com os filhos, a insegurança em relação à saúde dos filhos, porque era uma época que tinha muitas epidemias, então o marido dela é médico, né, também, então ela convive ali diariamente com a morte, com a possibilidade da morte, junto com o marido. E é muito interessante, foi um livro muito marcante para mim, eu com certeza recomendo. E não esperava tanta profundidade e não esperava também tanto, assim, é um livro que fala sobre uma mocinha criada no Evangelho, então fala sobre conflitos que normalmente essas moças cristãs que sempre foram certinhas, boazinhas, têm. Por isso que é um livro, assim, maravilhoso, fica aí a indicação, não só para as adolescentes, mas para as mulheres mais velhas também. Outro livro, né, que eu li foi no Clube Veritas também, que é o Memórias do Subsolo. Foi a minha primeira leitura de Memórias do Subsolo. Sim, livro super marcante, livraço mesmo. Personagem detestável. É difícil continuar, porque o personagem aqui é realmente, assim, nada carismático. Fica bastante cientificismo, então tem algumas críticas aqui nesse livro que vêm do próprio personagem detestável, que são muito coerentes, né, nos nossos tempos, apesar do final do livro e apesar da falta de sentido que esse personagem tem. Um livro muito cristão também, apesar de não parecer inicialmente. A intenção do Dostoiévski nesse livro era realmente trazer Cristo como sentido da vida e a resposta ao niilismo. O Nietzsche pegou muito da ideia desse homem do subsolo para construir o seu super-homem. Engraçado, porque o Dostoiévski queria mostrar justamente o contrário. Outro livro importante para mim esse ano foi esse, Esposa pela Graça Mediante a Fé, da Elizabeth Gomes, é a mãe do Davi Charles Gomes, esposa do amado pastor Vadislau Gomes, em memória. Esse livro foi um presente de amigos quando eu estava noivo também. Eu li um pouquinho antes de casar, né? E esse livro aqui, gente, foi um dos melhores livros sobre feminilidade cristã que eu já li. Ele originalmente foi escrito para as esposas de pastor, porém ele serve para todas as esposas e mulheres que pensam em casar algum dia. A Elizabeth, ela traz muito a centralidade do evangelho nesse livro, acima de regras vazias, sabe? Ela traz os princípios bíblicos com muita clareza, porém sem aquele peso, sabe?
eu não sei explicar muito bem, posso falar sobre ele depois, né? E a gente conversar um pouco sobre isso. Mas basicamente, a Elizabeth nunca deixa se levar apenas pelas regras, mas ela sempre nos lembra que o propósito de ser mulher nesse mundo é refletir a imagem de Deus, a imagem de seu filho, né, em nós, como renovadas, como convertidas a Ele e amar Cristo acima de tudo. Isso é muito lindo e eu me senti, como eu escrevi lá no Instagram, me senti conversando com uma senhorinha experiente da igreja, né, ganhando conselhos diretamente dela. E é basicamente isso que os livros fazem, né? Um livro como esse faz isso. Outro livro que me marcou muito foi esse, Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. Ele foi publicado pela editora Pilgrim em parceria com a Purple Paper, então ele é aquele estilozinho de journal book, mas eu tive pena de riscar ele e eu meio que só li marcando mesmo. Eu cheguei a marcar algumas coisas, mas não usei as flagzinhas. A ideia da Ashley é realmente trazer para a gente uma perspectiva de como os nossos limites podem glorificar a Deus. Isso em relação a tudo. Ela fala um pouco sobre as experiências pessoais dela com a maternidade, né? Com ter muitos filhos, ter 4 filhos, e como isso limita em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo oferece uma vastidão de vida, né? Uma riqueza em viver para Cristo, e ao mesmo tempo ela vai aplicar isso a tudo, qualquer situação da vida que você possa estar vivendo, que possa trazer aí alguma limitação, seja uma doença física, uma doença mental, uma situação na sua vida, uma situação familiar que lhe limita, mas ela vai dizer assim, gente, é Cristo que coloca esses limites, a gente não pode esquecer que Ele é soberano e que essas coisas vêm dele também. Então, como eu posso glorificar a Deus com essas limitações na minha vida? Eu cheguei a marcar várias coisas assim, frases mesmo no meu dia a dia, inclusive uma frase que ela fala, né, que a nossa história, ela não é sobre nós, sobre vitórias, sobre o que nós podemos alcançar. A nossa história é sobre Deus nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Então, esse é o propósito da nossa vida. E tudo quando é visto nessa perspectiva, nessa big picture, nesse quadro imenso que Deus está pintando sobre nós, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e as limitações começam a não só serem suportáveis, como serem recebidas com o coração aberto e com gratidão por Deus ter nos dado essas limitações. Então, fica aí a indicação, gente. É uma ótima pedida, inclusive, para inícios de ano. Fica aí a recomendação de Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. O último livro da lista, 12º, é esse livro que eu nem sabia que ia dar tempo de ler esse ano, mas encarei aí o livro famoso, clássico, moderno do Harper Lee, O Sol é para Todos. Gente, que livro, que livro. Pretendo trazer resenha em breve sobre ele. Esse livro é narrado em primeira pessoa por uma menininha, uma criança. Ela é filha de um advogado que vai ajudar a defender um caso muito complexo para a época. Inclusive, tivemos histórias reais, né, nos Estados Unidos sobre casos como esses. Basicamente, um homem negro estava sendo acusado de violar uma moça branca e ele era inocente, porém o júri todo não ia declarar ele inocente por conta da época, pelas limitações terríveis que essas pessoas sofriam nessa época. E aqui a gente vai ver a perspectiva da filha desse advogado vivendo isso tudo numa cidade pequena, numa cidade extremamente limitada em pensamento e, embora limitada e embora racista, era uma cidade também profundamente cristã, sabe? As pessoas todas eram cristãs, basicamente. E o que é muito contraditório, mas ao mesmo tempo a gente vê esse homem super corajoso, esse advogado, o Atticus Finch, que é o advogado que vai defender a verdade nesse caso aqui.
embora ele tenha quase certeza que a justiça não vai ser feita pela dificuldade da época, porém ele tem a consciência dele cativa a verdade de Deus e ele defende isso bravamente, sabe? Dando exemplo para os seus filhos. Nada que eu tô contando aqui é spoiler, ele tem até na orelha do livro sobre o que é o livro, né? Porque você vai começar a história e basicamente é a personagem narrando a sua infância. Então, às vezes você esquece que o livro é sobre isso, porque esse clímax ele só chega mais da metade para o final. Porém, assim, livro maravilhoso. Estou muito feliz de ter conseguido ler, porque era um livro que estava aqui há muito tempo. É isso, gente. Essa aqui foi a minha pilhinha de livros de 2023. Houveram mais livros lidos, né? Mas se você quiser consultar esses livros, ver os livros que eu li esse ano, é só ir no meu perfil do Scooby, lá eu anoto tudo, catalogo todos os livros. E se vocês olharem lá, vocês vão perceber que eu não atingi a minha meta. Eu coloquei livros para ler esse ano que eu não consegui. Porém, eu estou muito satisfeita com os livros que eu li. Inclusive porque um dos motivos de eu não ter lido alguns daqueles livros foi o clube. Nesse ano de 2023 foi uma conquista, assim, uma coisa que eu não esperava conseguir fazer. Mas eu consegui criar o meu clube de leitura, que tem dado muito resultado e tem me ajudado também nas minhas próprias leituras. Então, tem sido uma bênção, porque eu acabei dando prioridade a esses livros do clube. Em 2024 nós já temos a lista da curadoria e os membros ainda vão votando, né, mês a mês, os livros que nós vamos lendo ao longo dos meses. E eu estou muito cheia de expectativa para esse ano de 2024 em relação às leituras pessoais e em relação às leituras do clube. E que fica aí a mensagem, gente, que o importante não é a quantidade de livros que você vai ler aí vorazmente, sabe, devorando, mas o importante é sempre estar lendo alguma coisa, não importa quanto tempo você passe naquele livro, mas que você leia com constância e esteja absorvendo aquele conteúdo e deixando aquele conteúdo te mudar e conversar contigo. E não apenas ter aí milhões de livros lidos, 30 livros, 40 livros lidos no ano, mas que esses livros você pelo menos lembre o que você aprendeu com eles e não apenas para ter um número assim para dizer que conseguiu. É isso que eu sempre falo, né, sobre leitura, principalmente de clássicos. Esteja sempre lendo algum livro. Não importa quantos você consiga ler e não importa o quão rápido ou quão devagar você consiga terminar aquele livro. Porque clássico é para ser ruminado, mastigado e conversado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem nesse canal que está aí renascendo. Posso falar um pouquinho, mas eu já tive um canal. Eu espero que vocês gostem. Comentem aí os livros, melhores livros que vocês leram agora em 2023. Ou algum livro que marcou. Ou se algum desses aqui vocês já leram, né? E também sentiram o que eu senti. E não se esqueçam de marcar gostei e enviar para os amigos. Compartilhar aí o vídeo, tá bom? É isso. Um cheiro para todos e até o próximo vídeo.